Olá, pessoal, mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a sua alegria natural e o processo na limpeza emocional. O objetivo desse vídeo é que quando a gente começa no processo de limpeza emocional, eu vou partilhar a minha experiência e de algumas pessoas que eu já pude observar. A nossa mente, a gente fica o tempo todo, a gente faz uma limpeza emocional, vê que a cena está curada, você está bem, você olha para a cena e você sente paz ao olhar para a cena, você fica bem. Só que no meu caso, e de algumas outras pessoas, ou muitas, eu cheguei nesse mundo derrapando na curva e eu tinha muita cura a ser feita. Então, os meus traumas e decepções, frustrações foram logo no começo, na adolescência, na infância, entende? Então, eu tinha muitas questões a serem curadas, muitas memórias a serem curadas. Então, eu limpava uma cena. Aí eu passava o dia, a minha mente já ficava logo procurando uma outra para ser curada, porque eu ficava bem com essa cena, só que eu ficava com mal-estar, e é assim a nossa mente. A gente cura uma cena, a gente fica em paz, só que daí vem logo uma outra cena, às vezes de imediato vem uma outra cena para você curar, porque existe uma informação negativa, densa ali, tá? E o que eu quero dizer? A nossa real natureza, a nossa essência é alegria, é prosperidade, é abundância, é amor, é harmonia. E o amor que eu falo é um amor sereno, suave, é uma energia amorosa que nós temos, nós somos em essência. E se a gente acaba focando demais, bitolada demais nesse processo, a gente acaba vivenciando um dia mais triste, como aconteceu comigo. Então, teve uma época da minha vida que eu fiquei mais triste porque eu limpava uma cena, ficava bem, ficava em paz com essa cena, mas logo a minha mente ficava trazendo outra. E eu não parava, eu não ficava assim, porque com a terapeuta, no tempo de terapia, eu reservava uma hora e ficava só naquela uma hora. Só que antes de chegar no atendimento, a minha mente já ficava procurando em cima da tristeza, entende? E o que eu quero dizer é que a nossa essência é amor, é harmonia, e a gente tem que parar um tempo para comemorar, viver essa alegria, viver essa cura, entende? Se alegrar, reservar uma hora do seu dia para você rir, para você brincar, para você se divertir com as pessoas em sua volta, conversar, sair, entende? Se descontrair. E com o terapeuta você consegue fazer isso, porque você reserva aquele horário com ela e ela vai, você limpa, você sai, você fica bem, você fica em paz com aquela cena curada, o seu corpo fica mais em paz e você começa a cultivar mais alegria e não ficar focada, como aconteceu comigo, em outras questões. Eu já atendi pessoas que elas falam assim, Rose, eu curei isso, mas eu tinha uma sensação ruim depois. Parece que não foi curado. E foi. Todas as cenas que a gente mexe, ela limpa a cena. Só que a nossa mente já, logo de imediato, já vai trazendo uma outra, sabe? Vem uma outra junta ali. Então a gente tem que ficar sempre limpando. No meu caso, eu limpei todo o tempo de gestação, os traumas, assédios, abusos que passei, e os tempos de gestação e os meus relacionamentos, que foram muito machucados, entende? Então teve muita cena a ser curada. E eu não parava muito para me divertir, eu queria terminar logo aquilo, porque eu sabia que funcionava, que eu sentia paz, assim, no final eu sentia um pouco de paz, só que logo a minha mente trazia uma outra cena. Eu tinha cargas emocionais muito intensas, muito densas. No começo da minha adolescência, eu era uma menina que gostava muito de emoção, então eu sempre me entrava em cilada, sabe? Furada. Então, eu tinha muita emoção guardada dentro de mim, emoção negativa guardada dentro de mim. Então, eu tinha que limpar tudo isso. Só que foi um processo onde eu botei a minha mente só na tristeza. Então, eu percebia que eu vivia esse momento muito triste. Eu não comemorava, eu não vibrava, eu não celebrava
a cura feita, entende? Então, a nossa essência, o nosso estado natural de ser, a nossa consciência é a alegria. O Eckhart Tolle, ele fala no livro que é a nossa alegria do ser. E procurar, quando você fizer essas limpezas emocionais, ou sozinha, ou com um terapeuta, você reservar esses momentos, observar esses momentos felizes que nós temos. Ele cita no livro que a felicidade são pequenos momentos que a gente encontra no dia a dia, sabe? Não são aqueles momentos de festas e comemorações, não. São pequenos momentos que você vê, você vive no dia a dia e é a mais pura felicidade que você aprecia, que você contempla. Então, desperte em você esse esse seu ser, dê atenção para isso, para essa sua criança interior, sabe? No começo, procure olhar para essa criança interior, comemorar com ela. Quando eu estava curando a minha criança interior, eu lembro que eu comecei a colocar músicas infantis para despertar a criança em mim. E eu começava a dançar aqui no quarto mesmo. Eu começava a dançar as músicas infantis, que eu lembrava que me deixavam felizes, né? E eu dançava para soltar essa criança interior que estava dentro de mim. E é importante isso, você olhar para isso, para esse lugar que está dentro de você, sabe? E se alegrar, comemorar. E outra coisa que ela gostava muito, essa minha criança, na época, ela me chamava muita atenção, era alguns papelaria, canetinha, sabe? Essas coisas de criança, pintar, desenhar. Então eu ia na papelaria e ficava ali apreciando, então eu comprava canetinhas coloridas, porque a minha criança queria. Então, dar ouvido para essa sua criança também, porque ela vai alegrar o seu ser, vai ajudar você a ficar mais feliz, entende? Então, dê atenção para esse seu ser natural, que é a alegria, o seu estado natural, que é a alegria, que é a harmonia, que é a paz. Essa é a sua real natureza. Se você não está sentindo isso, é porque tem essas experiências negativas que estão no seu subconsciente. Esses traumas, essas dores que nós temos, dependendo da intensidade que você passou, que você viveu, da dor, do trauma, do abuso, do assédio, uma cena que você viu ou ouviu, dependendo da intensidade que você guardou no seu inconsciente, você fica muito apegado aqui ao mundo da forma, tá? Eu lembro que eu era muito apegada ao mundo da forma, mas o apego ao mundo da forma, gente, é só na mente, tá? O que que é? É ouvir as notícias de jornais, de televisão e filmes e ficar com medo, sentir culpa, sentir medo, sentir raiva, entende? O medo para mim foi muito forte, então eu não podia ouvir as notícias direto, as notícias ruins, eu ficava, despertava um medo interno. O que que é isso? É as nossas emoções se identificando com a notícia. Então, as nossas emoções que estão no nosso inconsciente, as nossas emoções negativas, elas se identificam diretamente com esse mundo da forma. Tá? Então, quando você ouve uma notícia negativa, e se você tem uma negatividade no seu inconsciente, você se identifica, você começa a sentir medo. E o que que acontece? Você começa a ter pensamentos de medo, você fica mais inseguro em viver nesse mundo, você fica com medo, você começa a verbalizar isso e, pior, você começa a espalhar isso, entende? Porque essa emoção negativa que está dentro de você contamina outras pessoas. Tá? Essas emoções negativas que nós carregamos contaminam as pessoas em nossa volta. A gente não percebe, é tudo invisível, que eu estou falando, tanto as nossas emoções no inconsciente, que é invisível, quanto as emoções negativas que estão no nosso corpo e a gente espalha essa negatividade para outras pessoas. A gente contamina a nossa negatividade, os nossos pensamentos, as nossas palavras para outras pessoas. A gente contamina outras pessoas com a nossa negatividade, entende? Então, quando a gente tem essa consciência, aí a gente passa a levar a limpeza emocional um pouco mais a sério, assim, sabe? E se cobra mais, procura se curar mais, tá? E aí, a hora que você vai curando essas questões emocionais, você vai vivendo mais em paz. Aí você vai vendo que você vai ficar bem com onde quer que você esteja, você vai ser muito bem recebido, porque você está emanando mais o amor, a harmonia,
entende? Os pensamentos ficam menos negativos, você passa a falar menos negatividade, você emana mais harmonia, porque esse é o seu estado natural do ser, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês sobre essa negatividade que nós carregamos, que tudo isso é invisível, e a única coisa que que você consegue ver mesmo é a memória na sua mente. Entende? A hora que eu perguntar para você assim, me dá um trauma que você tem aí na sua vida, que você viveu, uma situação difícil, negativa. Você vai lembrar e você vai ver, você dentro dessa cena. Então, você vai ver na tela mental. E é essa tela mental que você está vendo que a gente vai mexer com a ferramenta IFT Mesh. Entende? Ela cura essa cena. Quanto mais colorida ela tiver, mais carga emocional tem negativa. E essa carga emocional está refletida no seu corpo. Então, o EFT, ele cura essa cena que você está lembrando aí, negativa, tá? E aí, muitas das vezes, a mente também nos protege. Ela não deixa a gente ver muito, ela acaba nos protegendo para a gente viver em paz aqui. Mas o EFT, ele cura isso, ele limpa a ponto de você ter aquela sensação de que você não viveu isso, tá? Tamanha cura dela. O Ho'oponopono, o processo dele é diferente. O Ho'oponopono você entrega para a divindade esse mesmo trauma, você entrega e você fica verbalizando um tempo do seu dia ou o dia todo as quatro palavras. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Aí a divindade mesmo vai curando isso. Só que para mim, Rose, não é à toa que eu divulgo essa ferramenta, eu sou apaixonada por essa ferramenta, porque eu vi a cena, eu olhei para a cena, eu vi que ela estava cheia de dor, eu chorei muito quando eu olhei para essa cena, de dor, de trauma, de abuso, né? Eu chorei muito, e aí em uma hora ela já estava curada, entende? Aí ela foi limpando, eu fui tocando nos pontos, olhando para a cena e estava curada, eu sentia o meu corpo mais em paz. Então era algo meio que estranho falar, mas para mim, mais palpável, entende? Para mim foi muito importante essa ferramenta. Então o universo ele é muito inteligente, ele sabe aquilo que vai entregar o melhor para você. Então, quando eu recebi o Ho Oponopono, eu fiz a limpeza emocional com o Ho Oponopono, só que daí eu fui soltando, porque eu queria ver. Aí eu fui limpando a ferramenta, com a ferramenta de apetite, fui pegando as cenas e limpando todos os processos que eu passei, não só no tempo de gestação, que eu fiquei na barriga da minha mãe, os meus relacionamentos que eram machucados, quanto os traumas e dores e decepções que eu vivi nessa vida. Então, eu fui pegando todos os dias. Eu fiquei 4 anos nesse processo. E nesses 4 anos, só na metade nos 2 anos para cá, que eu comecei a procurar mais momentos, me divertir mais, rir mais, despertar o humor, entende? Então, programas de humor que eu via na internet, na TV, eu ficava sempre assistindo isso para ver se despertava alegria. E aí eu passei a dar mais atenção para isso, tá? Porque esse é o nosso estado natural, a alegria. E não ficar focado só na dor, na tristeza, não. No começo, você vai ficar sentindo um pouco mais, porque está mexendo ali, e eles vêm à tona. Abriu a portinha do quarto escuro, negativo, vai vir à tona. No começo vai ser meio dolorido, chato, mas depois vai ficando mais calmo, vai se acalmando mais. Mas mesmo assim, tire um tempo para você rir, para você se divertir, tá? Não só com você mesmo, com seus familiares, enfim, amigos, porque a vida ela é linda. E você vai passar a ver a vida de uma forma diferente quando você curar essas emoções negativas que estão no seu inconsciente. Foi o que aconteceu comigo. Eu mexi em muita coisa dentro de mim e hoje eu olho, eu vejo muita coisa boa, a vida me mostrando muita coisa boa. É claro que não é para a gente se identificar com esse mundo da forma. Como eu disse, as emoções negativas fazem a gente se identificar com esse mundo da forma. A gente fica mais presente e a gente solta mais. A gente deixa as coisas fluírem mais, sabe? Mas não sem deixar de apreciar. A gente começa a apreciar, mas soltando mais, permitindo que as coisas fluam. Mas porque a gente não é daqui, a gente é uma consciência
que veio experienciar, aqui, como se fosse uma peça de teatro. Mas falar isso para quem está no começo dá um certo medinho. Para mim deu no começo falar isso, que a gente não é daqui, enfim. Mas é isso que eu queria passar no vídeo para vocês, essa informação de não esquecer de rir mais, de sorrir, de brincar, de se divertir, tá? Porque a vida é leve, não precisa esse medo, esse rancor todo, essa culpa toda que você carrega. Não é necessário. Cura isso, solta isso, limpa isso. Você vai ver, vai viver nesse mundo doido, esse mundo dual que tem aqui, porque aqui é uma dualidade. Você vai ver essas coisas, mas você vai ficar em paz. Você vai ver muita coisa diferente acontecendo, mas dentro de você vai ficar em paz. Entende? Então, esse é o objetivo, é a sua paz interna. Tá? E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. São dicas para você fazer a sua limpeza emocional com a ferramenta EFT ou o Ho'oponopono, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!